Vamos lá, explicação de fórmulas de compasso. Como já vimos as figuras, né? Os seus nomes, as figuras, suas pausas, o número relativo e os seus valores, ou seja, a duração, que a gente vai ver que é o tempo, conforme as suas fórmulas de compasso. Então, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. Binário, ternário e o quaternário são fórmulas de compasso simples, ok? O composto estaremos vendo depois. Simples, fórmula de compasso simples. O que elas têm em comum? O número 4. Aí a gente vai aqui nas figuras e veja qual que é o número relativo. Por exemplo, 4, a gente achou ele aqui. E ele corresponde a semínima. Então, o que significa isso? Significa que no binário, dentro da barra de compasso, cabem duas semínimas. No 2 por 4, ok? Duas semínimas. Por quê? Porque o tempo de cada uma, o valor da duração, é 1. Então, 1 mais 1 fecha aqui o número 2, que seria 2 por 4. Significa que eu estou dizendo que dentro da barra de compasso cabem duas semínimas. Dessa maneira. Só que 1 mais 1 é 2, né? Que eu fecho. Eu estou fechando aqui o quanto cabe dentro da barra de compasso. 1 mais 1, 2, que é o valor de cada semínima. Só que cabem duas aqui. Então, por exemplo, se eu pegar a mínima, ela vale, a duração dela já é 2. Então, se eu colocar ela aqui, ó, eu fecho, não cabe mais nada aqui dentro, porque ela já deu os dois tempos. Ok? Da mesma forma, o que vai acontecer com as colcheias? Se cada colcheia vale meio, então quantas vai caber aqui no 2 por 4? Caberão 4. Porque cada uma dessa aqui é meio. Meio mais meio dá um tempo. Meio mais meio também dá um tempo. E 1 mais 1 fecha os dois tempos que cabe aqui no 2 por 4. Vai acontecer o que aqui com a semicolcheia? A mesma coisa. Bom, essa parte de explicação de fórmulas de compasso é um pouco mais chatinha e um pouco mais demorada. Porém, é uma parte muito importante de se entender aqui, né? Resolver os problemas aqui, para quando chegar lá na frente, já conhecendo as notas, tá entendendo esses tempos, e a gente chama isso aí de solfejo, né? Então seria a parte mais crítica, porém não está difícil de entender. Creio que está bem explicado e a gente vai passo a passo, né? Então, continuando, se você observar, a mínima, ela coube uma no compasso de 2 por 4. Ela coube uma porque ela vale dois tempos, então ela preenche essa barra de compasso. Já a semínima, ela cabem duas, né? Que você somar o valor dela, que é um tempo, 1 mais 1, é 2 que preenche a barra de compasso. E na colcheia é a mesma coisa, ela vale metade de 1, né? Que é meio. Então, meio mais meio dá 1. Então, meio mais meio dá 1. 1 mais 1 dá 2. Ou meio mais meio mais meio mais meio vai dar 2 tempos. Uma matemática muito simples. Então, a semicolcheia, que vale 1/4, ela é a metade da colcheia, certo? Então, quantas caberão aqui dentro? Caberão, se aqui coube 4 colcheias, caberão 8 semicolcheias na barra de compasso. Isso no 2 por 4, tá bom? Então, como é que vai ficar isso? Desse jeito aqui, ó. Ah, detalhe, as colcheias em separadas, elas geralmente mostram essa figura aqui, ó, que é a nota, né, com um colchetinho, chama colchete. Então, a semicolcheia
ela tem 2 colchetes, certo? Quando elas estão juntas, a escrita delas das colcheias pode ser desse jeito aqui, ó. E as semicolcheias pode ser desse jeito aqui, ó. Ou pode ser 4 colcheias assim, ó. Então a gente vai dar esse exemplo aqui na semicolcheia. A gente vai juntar elas aqui, né? Se fosse assim, seriam 4 colcheias, mas como a gente quer semicolcheia, a gente põe mais um colchete aqui, ó. Mesma coisa para essa. Aí eu passo mais um colchete aqui. Então, 4 semicolcheias com 4 semicolcheias. Então, aqui vai fechar a barra de compasso também, certo? Se você somar todas aqui, vai dar 2 tempos. Bem entendido essa parte? Tranquilo. Então vamos para um outro exemplo, e nesse exemplo eu vou estar explicando esse ponto de aumento, que é um ponto que vai ficar na frente da figura. Vamos ver aqui um exemplo, em 2x4 também, certo? Vamos pegar uma semínima, figura da semínima, e a gente coloca um ponto aqui. O que acontece? Todo ponto de aumento na frente da figura, ele vai dobrar metade do valor da figura. Ou seja, se a figura vale 1 tempo, né, a mínima vale 1 tempo, aí a metade do valor dela é meio, então ela vai valer 1 tempo e meio, né? Você tem o valor de uma figura lá de 1 tempo mais meio, dá 1 tempo e meio. Então a semínima pontuada vale 1 tempo e meio, é o valor dela. Para fechar essa barra de compasso, eu posso fazer o quê? Falta meio tempo. Ou eu coloco uma colcheia, que vale meio tempo, a colcheia, ou eu coloco 2 semicolcheias, que elas valem 1/4 de tempo. Se eu colocar 2 semicolcheias, eu fecho a barra de compasso. Ou se eu colocar uma colcheia sozinha também, ela fecha essa barra de compasso. Poderia também, no caso, colocar aqui as 2 semicolcheias. Ok? 2 semicolcheias também fechariam esse compasso, que é 1 tempo e meio mais meio tempo. Bem entendido? Depois teremos que fazer alguns exercícios. Na parte de solfejo, a gente vai ver alguns exemplos. Solfejo é quando você começa a dividir o tempo na batida, né? A gente vai chegar nessa parte nos exemplos do método Pozzoli.